Você já se perguntou o que acontece quando a luz mais poderosa do universo encontra as trevas mais profundas? Imagine uma criatura humana vivendo entre túmulos, coberta de feridas, gritando dia e noite, quebrando correntes como se fossem fios de linha, aterrorizando a todos que passavam por perto. Um homem tão possuído por forças malignas que nem mesmo as mais pesadas correntes podiam contê-lo. Agora, imagine esse mesmo homem encontrando-se com Jesus. O que aconteceria nesse confronto entre a escuridão extrema e a luz divina? Esta é uma das histórias mais impressionantes dos evangelhos, onde o poder das trevas é completamente desarmado diante da autoridade do Filho de Deus. É um relato que nos mostra que não importa quão densa seja a escuridão em nossa vida, a luz de Cristo sempre é mais forte. Hoje vamos mergulhar no extraordinário encontro de Jesus com o endemoninhado de Gadara, uma história que vai além de um simples milagre. É uma demonstração vívida do poder libertador que transforma o impossível em realidade. Se você está buscando entender como Jesus lida com as situações mais extremas e aparentemente sem esperança, este vídeo vai te impactar profundamente. Aproveite e deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos com tanto carinho para você. Gadara era uma das cidades da Decápolis, região a leste do Mar da Galileia, predominantemente gentílica e influenciada pela cultura greco-romana. Um lugar onde práticas pagãs eram comuns e a criação de porcos, animais impuros para os judeus, era parte da economia local. O território ficava afastado do centro do judaísmo, quase como se representasse espiritualmente um lugar de exílio, de afastamento da presença de Deus. Neste cenário improvável, ocorreu um dos confrontos espirituais mais impressionantes já registrados. Enquanto atravessava o mar com seus discípulos, Jesus decidiu navegar especificamente para esta região. Era como se ele tivesse um encontro marcado com as forças das trevas, um propósito divino para demonstrar que seu reino não tem fronteiras e que seu poder alcança até os mais distantes e obscuros rincões da existência humana. E você, de qual cidade está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários, quero saber de onde vem quem acompanha o verso sagrado. Quando Jesus desembarcou na região, imediatamente das sepulturas saiu ao seu encontro um homem possesso. Este não era um caso comum de enfermidade ou mesmo de possessão demoníaca. O Evangelho de Marcos nos conta que este homem vivia nos sepulcros, lugares considerados impuros, habitações dos mortos. Ele vagava dia e noite, clamando e ferindo-se com pedras. A Bíblia descreve que muitas vezes havia sido preso com grilhões e cadeias, mas as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Pense no desespero que esse homem vivia. Ninguém conseguia domá-lo, ninguém podia ajudá-lo. Rejeitado pela sociedade, banido para viver entre os mortos, seu corpo era um campo de batalha para forças malignas que o atormentavam constantemente. A escravidão espiritual havia roubado sua identidade, sua dignidade, sua humanidade. Ele não era mais reconhecido pelo seu nome, mas pela sua condição. Era simplesmente o endemoninhado. O que você sentiria ao ver um homem nessas condições? Medo, repulsa, compaixão? Os moradores da região optaram pelo afastamento. Era mais fácil amarrá-lo. E quando isso não funcionava, deixá-lo isolado entre os túmulos. Mas Jesus fez algo diferente. Em vez de virar-se e ir embora, Jesus caminhou em direção a ele. Quando o homem viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Este é um detalhe fascinante. O mesmo homem que ninguém conseguia controlar, que quebrava correntes como palitos, que aterrorizava a todos, agora estava de joelhos.
porque mesmo em seu estado de extrema possessão, as forças malignas reconheceram imediatamente a autoridade de Jesus. Elas sabiam quem ele era, mesmo quando muitos humanos ainda duvidavam. E então, da boca daquele homem torturado, saiu um grito: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." A voz não era mais do homem, mas das entidades que o possuíam. Percebem a ironia? Aqueles que atormentavam agora temiam ser atormentados. Aqueles que escravizavam agora tremiam diante do libertador. Jesus, com a compaixão e autoridade que só ele possui, olhou para aquele homem e fez algo surpreendente. Ele perguntou: "Qual é o teu nome?" Porque Jesus, que tudo sabe, faria essa pergunta? Talvez porque ele queria expor a verdadeira natureza da opressão. Talvez porque, mesmo diante do mais terrível caso de possessão, Jesus ainda via um homem que precisava ser restaurado à sua identidade. "Legião é o meu nome, porque somos muitos", respondeu o espírito imundo. Esta resposta revela a magnitude da opressão. Uma legião romana era composta por cerca de 6.000 soldados. Embora possa ser uma figura de linguagem para indicar um grande número, a resposta mostra que aquele pobre homem estava dominado não por um, mas por múltiplos espíritos malignos. Uma verdadeira força de ocupação das trevas em um único ser humano. Imagine a cena. Jesus, sozinho, confrontando não apenas um espírito maligno, mas uma legião inteira. É como se todas as forças do inferno tivessem se concentrado naquele homem, talvez para demonstrar seu poder na região gentílica, talvez para estabelecer um bastião contra a expansão do reino de Deus. E agora, esses mesmos espíritos estavam face a face com o Filho de Deus. O nível de batalha espiritual neste momento é quase indescritível. De um lado, uma concentração massiva de forças demoníacas. Do outro, a serenidade do Príncipe da Paz, que veio para destruir as obras do diabo. Como diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Então veio o pedido mais extraordinário. Os demônios imploraram a Jesus que não os mandasse para fora daquela região. Mais especificamente, suplicaram que não os enviasse para o abismo, o lugar de tormento e confinamento mencionado no Evangelho de Lucas. Em vez disso, pediram para entrar em uma grande manada de porcos que pastava ali perto. Este pedido revela muito sobre a natureza dos espíritos malignos. Primeiro, eles reconhecem a autoridade absoluta de Jesus. Não podem resistir ao seu comando. Segundo, mostram que preferem habitar em corpos, mesmo que sejam de animais, do que enfrentar seu destino final. Terceiro, demonstram que sabem exatamente quem é Jesus e qual é seu poder sobre eles. Jesus, em sua soberana sabedoria, permitiu este pedido. "Ide", disse ele. Com uma única palavra, o Mestre demonstrou seu controle absoluto sobre todas as forças espirituais. Não houve batalha prolongada, não houve resistência possível, apenas submissão completa à sua autoridade. Que contraste impressionante! O homem que nenhuma corrente humana podia conter foi libertado por uma simples palavra de Jesus. As forças que aterrorizavam uma região inteira agora imploravam por misericórdia diante do Filho do Homem. Aquele confronto revelava uma verdade eterna. Diante de Jesus, até mesmo as mais densas trevas são forçadas a recuar. O que aconteceu em seguida é um dos momentos mais dramáticos dos evangelhos. Assim que os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos, cerca de 2.000, segundo o relato bíblico, toda a manada precipitou-se por um despenhadeiro, caindo no mar e afogando-se nas águas. Este evento extraordinário nos ensina algo profundo sobre a natureza destrutiva das forças malignas. Quando não puderam mais destruir o homem, destruíram os animais. A intenção das trevas é sempre a mesma: matar, roubar e destruir. Em contraste, Jesus veio para dar vida,
e vida em abundância, como ele mesmo afirma no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Enquanto os porcos se afogavam, algo maravilhoso acontecia com o homem. O Evangelho descreve que os moradores da cidade, ao chegarem aonde Jesus estava, encontraram o homem que fora endemoninhado, assentado, vestido e em perfeito juízo. Que transformação! Aquele que corria nu entre os túmulos agora estava vestido. Aquele que gritava e se cortava agora estava em paz. Aquele que vivia como um animal agora conversava normalmente. Esta é a reviravolta que só Jesus pode proporcionar. Em um instante, décadas de tormento foram substituídas por paz. O caos mental deu lugar à lucidez. A vergonha da nudez foi coberta com dignidade. A rejeição social foi substituída pela possibilidade de restauração comunitária. Mas a reação dos gadararenos foi desconcertante. Em vez de celebrarem a libertação daquele homem, ficaram com medo e pediram a Jesus que se retirasse da região deles. Eles viram o poder, testemunharam a transformação, mas escolheram seus porcos, sua economia, seu modo de vida, em vez da presença do Salvador. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Reconhecemos o poder de Jesus, mas tememos as mudanças que sua presença pode provocar em nossas vidas. Admiramos os milagres, mas hesitamos em aceitar o autor dos milagres quando isso implica em abandonar nossos porcos. Aqueles aspectos de nossa vida que, embora impuros, nos parecem lucrativos ou confortáveis. O homem libertado, porém, tinha outra ideia. Ele suplicou a Jesus que o deixasse acompanhá-lo. É compreensível. Após experimentar tal libertação, quem não gostaria de ficar perto do libertador? Mas Jesus tinha uma missão diferente para ele. Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esta foi a orientação de Jesus ao homem libertado, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Nas palavras de Jesus, encontramos uma profunda lição sobre missão e testemunho. O ex-endemoninhado tornou-se o primeiro missionário enviado especificamente aos gentios. Em uma região que acabara de rejeitar Jesus, ficaria um homem cuja vida transformada seria um testemunho vivo do poder de Cristo. Esta história nos conecta diretamente com nossa realidade. Embora a maioria de nós não enfrente possessão demoníaca literal, como o homem de Gadara, todos enfrentamos batalhas espirituais. Todos conhecemos algum tipo de escravidão, seja ao pecado, a vícios, a traumas passados, a medos paralisantes ou a padrões destrutivos de pensamento. O apóstolo Paulo nos lembra na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 12 a 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O encontro em Gadara nos ensina que não há caso perdido para Jesus. Não há escravidão tão forte que ele não possa quebrar. Não há trevas tão densas que sua luz não possa penetrar. E assim como o ex-endemoninhado foi enviado para testemunhar, cada um de nós que experimenta a libertação em Cristo recebe a mesma missão: contar o que o Senhor fez por nós. Nosso testemunho pessoal, a história de como encontramos Jesus e como Ele nos transformou, é uma das ferramentas mais poderosas que temos para alcançar aqueles que ainda vivem em escuridão. Pense, qual é o seu testemunho? De que forma Jesus trouxe luz às áreas escuras da sua vida e como você tem compartilhado essa história com aqueles ao seu redor? O Evangelho de Marcos nos diz que o homem começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe tinham feito e todos se maravilhavam. Uma região inteira foi impactada
porque um homem compartilhou sua história de libertação. Seu testemunho também pode ter esse poder. A história do endemoninhado de Gadara nos lembra uma verdade eterna. Quando a luz encontra as trevas não podem prevalecer. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Outras traduções dizem que as trevas não a venceram ou não conseguiram apagá-la. Este relato bíblico nos mostra que Jesus não veio apenas para os religiosos, para os certinhos, para aqueles que aparentemente têm tudo sob controle. Ele atravessou um mar tempestuoso especificamente para alcançar um homem que todos consideravam irrecuperável. Um homem rejeitado pela sociedade, abandonado entre os mortos, cuja identidade havia sido tão distorcida que ele nem sequer respondia mais pelo próprio nome. E é exatamente isso que Jesus continua fazendo hoje. Ele vai aos lugares mais improváveis, às situações mais desesperadoras, atravessa tempestades para alcançar aqueles que parecem estar além de qualquer esperança de salvação. Ninguém está longe demais para o alcance do seu amor. Talvez você se identifique com o endemoninhado. Talvez você sinta que forças que não consegue controlar o dominam. Talvez você tenha tentado quebrar suas próprias cadeias múltiplas vezes, apenas para falhar repetidamente. Ou talvez você conheça alguém assim, um filho, um cônjuge, um amigo que parece estar irremediavelmente perdido nas trevas. A mensagem de Gadara é clara. Jesus tem poder para libertar. Com uma palavra, ele pode transformar o caos em ordem, a loucura em lucidez, o desespero em esperança. Não importa quão densa seja a escuridão, sua luz é sempre mais forte. Hoje, você pode fazer como aquele homem, prostrar-se diante de Jesus, reconhecer seu poder, submeter-se à sua autoridade e então experimentar a libertação que só Ele pode dar. Como disse o próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como o endemoninhado passou de uma existência de tormento para uma vida de propósito, como testemunha do poder de Deus, você também pode experimentar uma renovação total. Não há luz mais poderosa que a de Cristo, e não há trevas que possam resistir ao seu poder libertador. Então, aqui no verso sagrado, vimos como Jesus confrontou uma legião de demônios e libertou um homem que todos consideravam perdido. Vimos como a luz invadiu as trevas mais densas e prevaleceu. E aprendemos que o mesmo poder libertador está disponível para cada um de nós hoje. Se essa história tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder libertador de Jesus. Lembre-se sempre, assim como Jesus atravessou um mar especificamente para encontrar um homem dominado pelas trevas, Ele também faz qualquer jornada necessária para te alcançar, onde quer que você esteja. Agradeço de coração a cada um de vocês que permaneceu comigo até aqui. Suas visualizações, comentários e orações são o que mantém este canal vivo e em crescimento. No próximo vídeo, vamos explorar outro encontro transformador de Jesus. Desta vez com uma mulher que, após 12 anos de sofrimento, encontrou cura com um simples toque de fé. Que o Deus que liberta, que restaura e que transforma, abençoe ricamente sua vida. E que você, assim como o ex-endemoninhado de Gadara, possa contar a todos ao seu redor quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Até o próximo vídeo.